A história de Sadraque, Mesaque e Abednego, na fornalha ardente, é um dos relatos mais poderosos da Bíblia e é uma história que ainda ressoa com muitas pessoas hoje, seja pela sua mensagem de fé inabalável ou pelos mistérios que ela levanta. Este evento, registrado no livro de Daniel, aconteceu em um tempo em que a Babilônia era uma das potências mais grandiosas da história antiga e Nabucodonosor, seu rei, governava com mão de ferro, exigindo adoração total e absoluta. Sadraque, Mesaque e Abednego eram 3 jovens hebreus que haviam sido levados cativos para a Babilônia. Eles estavam em uma posição privilegiada, servindo diretamente ao rei. No entanto, quando Nabucodonosor ordenou que todos se curvassem diante de uma estátua de ouro que ele havia erguido, esses 3 homens se recusaram a seguir essa ordem. Para eles, sua lealdade era com Deus, e se curvar diante de qualquer ídolo seria uma afronta à sua fé. Isso enfureceu o rei, que decidiu puni-los severamente. Ele mandou que os 3 fossem amarrados e jogados em uma fornalha aquecida 7 vezes mais do que o normal, um castigo extremamente cruel. A própria ideia de ser jogado em uma fornalha tão quente já é aterradora. O calor intenso dessas chamas pode causar queimaduras graves instantaneamente. A partir de 150 graus Celsius, já é possível sofrer queimaduras de 2º grau, e uma fornalha com temperaturas superiores a 800 graus Celsius certamente seria fatal. E ainda assim, quando os 3 homens foram jogados dentro da fornalha, o impossível aconteceu. Em vez de gritos de dor, em vez de uma tragédia imediata, os 3 apareceram ilesos, caminhando livremente no fogo. O que poderia ter acontecido para que eles sobrevivessem? Para entender isso, precisamos olhar para a ciência. O fogo, especialmente em temperaturas tão extremas, tem um efeito devastador sobre o corpo humano. Ele queima e destrói as células e tecidos, resseca os órgãos e consome o oxigênio da área ao redor. Mas os 3 jovens estavam ilesos, sem queimaduras, sem o cheiro de fumaça em suas roupas. Como isso pode ser possível? A ciência moderna ainda não tem uma explicação para o que aconteceu na fornalha ardente. Embora existam algumas histórias de pessoas que sobreviveram a incêndios e até mesmo ao calor extremo sem se ferir gravemente, essas situações geralmente envolvem algum tipo de proteção, como roupas especiais de bombeiro ou circunstâncias muito específicas. Mas os 3 hebreus estavam em uma situação completamente diferente. Não havia nenhum tipo de proteção. Eles estavam sozinhos no fogo, sem nada além de sua fé para sustentá-los. Mas o mais surpreendente de tudo foi o que o rei Nabucodonosor testemunhou. Ele olhou para dentro da fornalha e viu não 3, mas 4 homens andando ali, e o quarto parecia um filho dos deuses. Quem era esse misterioso 4º homem? De acordo com a tradição, muitos acreditam que esse 4º homem era uma manifestação de Deus, uma teofania. Alguns estudiosos até sugerem que esse poderia ter sido o próprio Cristo antes de sua encarnação. Este evento serve para ilustrar a presença de Deus em momentos de aflição e sofrimento, mostrando que Ele está conosco mesmo nas situações mais impossíveis. Na ciência, o calor extremo tem um efeito imediato sobre os materiais e seres vivos. Não há explicação racional para que 3 homens não tenham sido consumidos pelas chamas, muito menos para o fato de eles estarem caminhando na fornalha com um 4º homem misterioso ao lado deles. Tudo o que se pode fazer é se perguntar se há algo em nossa compreensão da física que ainda não conseguimos entender. Ou será que isso foi um milagre sobrenatural? Um evento que desafia as leis naturais e nos faz olhar para a realidade de uma maneira completamente nova? Enquanto Nabucodonosor observava atônito, ele mandou que os 3 saíssem da fornalha. E quando eles saíram, não havia nenhuma marca de fogo em seus corpos, nenhuma chama em suas vestes, nem mesmo o cheiro de fumaça. Eles estavam intactos. Esse evento causou uma mudança profunda no coração de Nabucodonosor. Antes ele exigia que todos o adorassem como um deus, mas agora ele era forçado a reconhecer que não há outro Deus que possa salvar como o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego. Ele mesmo proclamou que quem desafiasse esse Deus deveria ser destruído.
A incredulidade do rei deu lugar a uma admiração profunda e um reconhecimento da superioridade do poder de Deus. A história da fornalha ardente não é apenas uma lição sobre a coragem e fé desses 3 jovens. Ela também toca em temas de grande relevância até hoje, como a luta entre a fé e a perseguição. Muitos ao longo da história enfrentaram a morte por se recusarem a comprometer suas crenças, e o relato de Sadraque, Mesaque e Abednego serve como um símbolo de fé inabalável em momentos de grande adversidade. Em momentos em que nos sentimos cercados pelo fogo da vida, problemas financeiros, desafios familiares, dificuldades pessoais, podemos encontrar força nessa história, lembrando que Deus está presente nos momentos mais difíceis, oferecendo proteção, consolo e força. Ele pode não tirar a dor da situação, mas promete estar conosco em cada passo do caminho. Do ponto de vista histórico, a Babilônia existiu realmente e Nabucodonosor foi um rei poderoso. Sua exigência de adoração exclusiva, como os registros históricos mostram, não era incomum em épocas de impérios autoritários. O próprio Império Babilônico foi um dos maiores da história, e ele era conhecido por seu domínio absoluto. As evidências arqueológicas confirmam o uso de fornos em larga escala, muito semelhantes àqueles que poderiam ser utilizados para este tipo de execução. Mas, além do contexto histórico, o que realmente torna essa história fascinante é o impacto duradouro que ela teve ao longo dos séculos. Não importa a época ou o lugar, a história de Sadraque, Mesaque e Abednego continua a inspirar aqueles que enfrentam grandes dificuldades. Ela nos ensina que, mesmo quando as circunstâncias parecem sem esperança, a fé pode nos dar forças para enfrentar até o impossível. Essa história nos desafia a pensar: será que estamos dispostos a permanecer firmes em nossas convicções, mesmo quando tudo ao nosso redor nos diz o contrário? Seja pela fé, pela ciência ou pela história, a narrativa da fornalha ardente continua a levantar questões importantes. Será que podemos confiar em uma explicação puramente científica? Ou há algo maior, além da nossa compreensão, atuando nesse evento? O que você acredita? Foi um milagre, um fenômeno natural ainda não entendido, ou uma história simbólica? Não importa a sua resposta, uma coisa é certa: a lição de fé e coragem dessa história ecoa através dos tempos e continua a tocar o coração de todos que buscam esperança em tempos difíceis. Deixe nos comentários sua opinião sobre o que aconteceu na fornalha. Você acredita que foi um milagre? Ou há uma explicação científica para isso? Vamos continuar essa conversa.